E aí galera, beleza? Hoje eu quero trazer um tema que é a verdadeira e maior riqueza. E o livro que eu trouxe como base é o Salmo 73. Do versículo 1, ele já começa, Asaf já começa falando do amor de Deus que Deus tem por Israel pelos puros de coração. No versículo 2 e 3, Asaf fala que teve inveja, que ele quase se desviou dos caminhos de Deus porque ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. Do versículo 4 ao 5, ele fala o motivo da sua inveja, que eles não sofriam, não tinham preocupação, não passavam por necessidade e eram saudáveis e fortes, e nem tinham doença como os outros homens. Aí por isso, por eles serem assim, eles eram orgulhosos e violentos. Tanto é que no versículo 6 ele fala que o orgulho deles os serviam de colar e se vestiam de violência. Ele fala isso mais como uma forma de ostentação, No versículo 8, por causa desse orgulho e violência deles, eles, além disso, eles zombavam e oprimiam e ficavam com arrogância com o povo. Eles zombavam do povo, oprimiam e machucavam o povo cada vez mais. No versículo 9, eles chegaram a um ponto que eles, só porque eles eram ricos, eles se achavam, a gente é tão rico que o céu é nosso como direito. Tanto é que a Bíblia fala, eles arrogaram o céu como direito e se apossavam da terra com a boca. Ou seja, os céus e a terra eram deles porque eles eram ricos e na visão deles eles eram o dono do mundo, Por isso que o povo se voltava para eles e bebiam de tudo que eles diziam. O povo tinha eles como fonte, mesmo sendo oprimidos e mesmo eles sendo tratados com arrogância por eles, Como diz lá no versículo 10. No versículo 11, eles chegaram a um nível que eles ficavam até se perguntando: será que Deus sabe do que a gente está fazendo? Será que Deus tem algum conhecimento? Eles achavam que Deus não sabia do que eles estavam fazendo, Sendo que eles estavam totalmente enganados. Aí no versículo 13 e 14, Asaf olha para a situação dele, olha para a situação do mundo naquela época, dos ricaços, e ele pensa que foi inútil esse tempo todinho estar servindo a Deus. Ele pensa que foi inútil estar lavando as mãos na inocência e mantendo o puro coração. Tanto é que ele fala isso, Porque toda manhã ele era afligido e todo dia ele era castigado. Ele achava que ele não estava sendo abençoado, que ele não tinha a riqueza que eles tinham, que na visão dele a riqueza mesmo era financeira. Aí no versículo 15 e 16 ele fala: se tivesse falado como eles, certamente irritaria seus filhos. Aí no versículo 16 ele fala: tentei entender, mas acho muito difícil para mim. Ele tentou entender toda essa situação, mas era difícil para ele. Aí no versículo 17, ele entra no santuário de Deus. E ele diz: até que entrei no santuário de Deus e logo compreendi o destino dos ímpios. No versículo 18 ele fala, que Deus colocou eles em terrenos escorregadios e que os faz cair na ruína. Ou seja, ele já começou a ter entendimento do que estava se passando. Quando ele entrou no santuário de Deus e provou realmente a verdadeira riqueza e a maior riqueza, que é a presença de Deus, ele já entendeu que o que os ímpios tinham não passava de sonho. Que nele falou, no versículo 21, os ímpios não passam de sonho, que acaba quando acordamos, e que Deus os faz desaparecer, Ele olha para tudo aquilo e vê, o que eles têm, o orgulho que eles têm, o desprezo que eles têm pelas pessoas, é o que vai levar eles à ruína. Eles estão em terrenos escorregadios e Deus faz cair ruínas. Deus mostra para eles que o que eles têm, por não servirem a Deus, o orgulho deles é quem destrui eles. No versículo 21 e 22, ele assume, Quando meu coração estava com amargura e eu estava com inveja, e eu sentia inveja, eu agia com brutalidade e ignorância. Eu não fui insensato e agia como um animal irracional, Mas no versículo 23 ao 25, ele já volta à sua posição de servo. Tanto é que no versículo 23 ele diz que ia estar sempre com Deus e que Deus toma ele pela mão direita, um sinal de segurança, de provisão. No versículo 24, os conselhos de Deus é que dirigia ele e que conduziam à honra, ou seja, ele já começou a dar ouvidos de novo à voz de Deus e ao que Deus estava dizendo a ele, já o direcionamento. E no versículo 25, ele diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra nada mais desejo, além da sua presença. Ou seja, já uma afirmação de que ele não precisava de nada, além da presença de Deus. Como eu disse, versículo 23, provisão, segurança. Versículo 24, direcionamento. E versículo 25, uma afirmação de que Deus era o único na vida dele. Deus é quem
estava na vida dele que já está bom demais. Ele já entendia que ele já tinha a verdadeira e a maior riqueza, que é a presença de Deus. No versículo 26 ele diz: por mais que minha carne e meu coração fraquejem, o Senhor é a minha fortaleza e minha herança para todo sempre. No versículo 27 ele fala que os que abandonaram a Deus sem dúvida perecerão, né? Vão ser destruídos, e que Deus vai destruir os infiéis. E no final de tudo, ele agora já entendendo que ele já tinha maior riqueza, que ele tinha maior riqueza com ele, só porque como ele estava cego, vendo as coisas do mundão, ele ainda não percebeu isso. Ele entrou no santuário de Deus, percebeu que Deus era a provisão dele, a segurança dele, e que era realmente a maior riqueza que ele tinha. Ele diz no versículo 28, para mim, bom é estar na tua presença, porque o Senhor é o meu refúgio, e eu proclamarei todos os teus feitos. Ele, no final de tudo, entendeu que a verdadeira riqueza e maior riqueza era a presença de Deus. Coisa que ele já sabia, mas pela cegueira em ver as coisas do mundo, em ver só a riqueza do mundo, ele achou que ser rico, ser abençoado, era de fato ser rico financeiramente. Não que isso seja ruim, mas a gente tem que entender que a nossa maior riqueza, muito maior do que a que a gente tem na terra, é a que a gente tem no céu, que é a presença de Deus. É quando a gente bota o nosso joelho no chão e a gente começa a sentir a presença de Deus, por mais que a gente não tenha a riqueza física. Jesus disse que é impossível amar dois senhores, é impossível servir a dois senhores, pois se dedicará a um e deixará o outro de lado. Cuidará mais de um, amará mais um e odiará o outro. É impossível amar a Deus e o dinheiro. Ele também disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si ele não é ruim, mas ele tem que ser o nosso servo e não o nosso Senhor. Jesus também disse: ajuntai-vos tesouros no céu, porque na terra a traça os consome, o ladrão os rouba e o ferrugem os destrói. Porém no céu os ferrugem não os destrói, a traça não os consome e o ladrão não os rouba. Então a nossa maior riqueza que a gente deve ter e que a gente deve acumular é riqueza no céu. E como é que a gente acumula essa riqueza no céu? Fazendo as obras de Deus aqui na terra. Evangelizando, orando, contribuindo e indo fazer missões, né? Que nem lá na igreja às vezes o povo fala, né, quando é culto de missões, é orando, contribuindo e indo. É assim que você faz a obra de Deus. E é isso que a gente tem que entender, que infelizmente muitos cristãos hoje não entendem, mas que a gente deve entender de uma vez por todas que a maior riqueza não é aquela que a gente cobiça na terra. Não que isso seja ruim, mas desde que a gente entenda que a maior riqueza que a gente deve ter é a do céu. Que a maior riqueza que a gente deve ter é Jesus na nossa vida. Quando a gente entrega a vida a Jesus, é essa que a gente deve ter. Entendeu? E esse é o tema que eu quis trazer hoje, né? Asaf, no final de tudo, ele entendeu que ele que tinha a maior riqueza, né? E que os ímpios e todos aqueles que abandonaram a Deus e foram infiéis com Deus, no final de tudo ia ter a destruição. O que eles tinham agora iam perder, e o que a gente não tem hoje, a gente vai ganhar. E Asaf, o bom que ele entendeu no final de tudo isso. E que você vai entender isso hoje. Às vezes você está agindo que nem Asaf. Às vezes você olha para o mundo e você pensa que ser abençoado é ser rico, é ter a bênção financeira. Sendo que na verdade você que tem a maior bênção, você que tem a maior riqueza, que é a presença de Deus. E isso, além disso, nada mais importa. Só isso mesmo. Que você hoje venha ter essa reflexão que nem Asaf. Que você hoje venha colocar seu joelho no chão e entender que a maior riqueza é a presença de Deus. É você olhar para o mundo e ver que isso não passa de um sonho. Ver que isso não passa de esterco, como Paulo disse, né? Nada, para mim, tudo que tem na terra é esterco. Né? Se for comparar com a riqueza de Cristo, bem mais vale a riqueza de Cristo do que as coisas da terra. A gente deve sim buscar ser bem de vida, buscar ter uma prosperidade, buscar ter algo aqui na terra, né? Para a gente ter uma boa vida. Mas sem esquecer que o nosso maior bem, que é a nossa maior herança, é a presença e a palavra de Deus na nossa vida. Espero que você tenha entendido hoje, né? Se você gostou, deixa o like, compartilha, e que Deus abençoe a cada um e que todo mundo venha refletir nesse vídeo.